Meu bem? Tô lavando louça. Obrigada, viu? Mas não precisa deixar a torneira aberta o tempo todo. Toda vez que você precisar, você torna a abrir, tá? Onde é que tá seu irmão? Tô tomando banho. Ai, eu não acredito. Pedro Júnior, há quanto tempo que você tá nesse banho, menino? Até parece que hoje é o dia nacional de desperdiçar água. Vamos, pode sair da banheira. Sua irmã é brincando de lavar louça. Seu pai resolve lavar o carro, daí para conversar com o vizinho e deixa a mangueira ligada o tempo todo. Como é que pode uma família dessa? E mãe, desde quando você tá regulando a água, hein? Regulando, sim, senhor. A água custa dinheiro e a conta tá vindo muito alta, viu? E depois não pode ficar se desperdiçando água desse jeito. A água é uma coisa muito preciosa. Já foi dito que esse nosso planeta deveria se chamar Planeta Água, em vez de Planeta Terra. Isso porque 3/4 da superfície terrestre é coberta por água. E 97% dessa água está nos oceanos, quer dizer, é água salgada. Apenas 3% do total da água do planeta é doce. E só 1% destes 3% está disponível para consumo. Entre as décadas de 40 e 80, o consumo global da água triplicou e deverá aumentar 50% até o ano 2000, atingindo a cifra de 5.000 quilômetros cúbicos. Puxa, Vicente, eu achei que toda essa água estava disponível para o nosso consumo. E é menos de 1%. Por isso que a gente precisa cuidar com muito carinho desse pouco que a gente tem, viu? E o Brasil, hein, Gil? Será que a gente tem bastante água doce por aqui? Você ainda tem dúvida, Vicente? Olha o tamanho do Rio Amazonas. Não, tudo bem, eu sei que o Rio Amazonas é grande. Mas quanto será que a gente dispõe exatamente de água doce, hein? Sei não. Olha, aí você me pegou, viu, Vicente? Vem cá, você não acha que é melhor a gente ficar um pouco mais por dentro desse assunto? O Brasil dispõe de aproximadamente 15% do total de água doce do planeta. Mais de 55.000 quilômetros quadrados da superfície do país são cobertos pela água doce de rios, lagos e lagoas. A água que forma os rios ou vem das chuvas no regime pluvial, ou do derretimento de neve e geleiras no regime nival. O Brasil possui um alto índice pluviométrico, entre 3.000 milímetros ano de chuvas na Amazônia e 1.300 milímetros anos no centro do país. Por isso, sua rede hidrográfica é numerosa. Os rios podem ser divididos em rios de planalto e rios de planície. No rio de planalto, a força da correnteza permite o aproveitamento hidrelétrico como no São Francisco e no Paraná. E nos rios de planície, de correnteza fraca e relevo plano, aproveitados para navegação como o Amazonas e o Paraguai. Outra coisa importante é que a maioria dos rios brasileiros é perene, ou seja, não se extingue com a estação seca. Só no sertão nordestino é que existem rios temporários. Mas qualquer rio tem que nascer de algum lugar, certo? Você sabe como se forma a nascente de um rio? As nascentes situam-se em áreas elevadas, chamadas divisores de água. Quando a chuva cai, parte dessa água infiltra no solo, formando o lençol freático ou lençol d'água subterrâneo. Ao brotar na superfície, o lençol d'água forma a fonte onde nascem os cursos d'água. O encontro dos pequenos cursos d'água forma os rios. A conservação das nascentes é fundamental para a conservação do volume e da qualidade da água dos rios. Para conservar as nascentes, é necessário manter a vegetação à sua volta, pois as árvores e suas raízes ajudam a infiltração das águas da chuva e evitam o assoreamento das nascentes, quando a terra das margens é levada pelas águas da chuva para dentro das nascentes. O Código Florestal Brasileiro prevê a preservação permanente de florestas e demais formas de vegetação situadas nas nascentes, fontes ao longo dos rios e de qualquer curso d'água. Bom, agora que você já sabe como se formam os rios, está na hora de conhecer um pouco sobre as bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas são áreas drenadas pelos rios e seus afluentes. No Brasil, as bacias se formam a partir de 3 grandes divisores de água: o Planalto Brasileiro, o Planalto das Guianas e a Cordilheira dos Andes. E nós temos 8 dessas bacias no nosso território. Quer ver? Bacia Amazônica. O Amazonas é o rio mais extenso e com maior volume de água do planeta. Bacia do Tocantins. Seu potencial hidrelétrico é parcialmente aproveitado pela usina de Tucuruí. Bacia do São Francisco. O rio São Francisco é o único fornecedor de água na região semiárida do sertão.
A Bacia Platina é composta pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, que nascem no Brasil e formam o Rio da Prata, na fronteira entre Argentina e Uruguai. O Rio Paraná possui o maior potencial hidrelétrico aproveitado no país, com destaque para a usina binacional de Itaipu, na fronteira com o Paraguai. A Bacia do Norte é formada pelo rio Araguari, na fronteira com o estado do Amazonas, e o rio Oiapoque, que faz a fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, e cuja foz marca o ponto extremo norte do litoral brasileiro. A Bacia do Nordeste é formada pelos rios do Maranhão, da Bacia do Parnaíba e pelos rios temporários do Nordeste Oriental. A Bacia do Leste abrange um trecho da Bacia do Rio Japaratuba, em Sergipe, e a Bacia do Rio Paraíba do Sul, que se estende pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Por fim, a Bacia Sudeste-Sul abrange um trecho da Bacia do Ribeirão Grande, em São Paulo, e o Rio Jaguarão, no Rio Grande do Sul. É formada por rios de pouca extensão e baixo potencial hidrelétrico. Quanta água, não? Mas ainda assim é preciso cuidar bem dela. Vamos dar uma olhada como anda o consumo de água no Brasil. O consumo de água no país chegou em 1991 a 1.157 metros cúbicos por segundo, 10 vezes mais do que no início do século. Cerca de 20% deste volume são utilizados no consumo doméstico e sua distribuição é desigual. Mãe, mas rio não é só para pescar? Não, querida. Os rios têm muitas utilidades, eles são muito importantes. Olha só. Os rios são muito úteis para o abastecimento doméstico, destinando-se ao consumo humano, alimentação, higiene, limpeza, para o abastecimento público, em estabelecimentos públicos e privados, na irrigação de áreas verdes, na limpeza de ruas e áreas públicas e até no combate a incêndios. Eles também têm muita utilidade no abastecimento industrial, isso sem falar na agricultura, possibilitando a irrigação de culturas. O comércio também utiliza os rios para o abastecimento de estabelecimentos comerciais, escritórios, postos de gasolina. As pessoas podem utilizar os rios como lazer, na prática de esportes e como o transporte de cargas e passageiros. Por fim, os rios são fonte de energia para as cidades por causa das usinas hidrelétricas. Cerca de 47% dos municípios brasileiros possuem coleta de esgoto sanitário e apenas 7,8% dos esgotos são tratados. No resto das cidades, o esgoto é lançado em corpos d'água e outros locais. Recife, Pernambuco. Pois é, Pedro, aqui em Recife nós estamos realizando uma bela experiência com esgotos. É o esgoto condominial. Vou te explicar o que é. Apenas 30% da população de Recife, Pernambuco, são atendidos por rede pública de tratamento de esgoto. O esgoto não tratado é lançado em rios, canais e valas negras da cidade. A alternativa encontrada foi o sistema de esgoto condominial. São unidades descentralizadas de tratamento de esgoto, compostas por redes coletoras domésticas que interligam as casas entre si e ao sistema público. Este sistema alternativo é 60% mais barato do que o sistema tradicional. O bom funcionamento do sistema depende da organização da comunidade, pois a operação e manutenção das redes domésticas são de responsabilidade do morador. Em contrapartida, a Prefeitura organiza a população, dá apoio técnico na construção das redes coletoras e, no caso de população mais carente, compra o material necessário para a obra. Não foi uma boa solução? Bom, você conheceu a importância das nossas bacias hidrográficas. Mas será que você sabe me dizer como se administram esses recursos hídricos tão importantes e todas as questões que eles levantam, sejam sociais, econômicas, políticas ou ambientais? É através do gerenciamento por bacia. No Brasil, o gerenciamento por bacia hidrográfica se faz através de comitês de bacia e agências da água, formados por representantes das autoridades locais, dos usuários e do governo nacional. Os comitês estabelecem as formas de preservação e uso dos recursos hídricos da bacia, acompanham a execução do seu plano de recursos hídricos e fornecem assistência técnica. Este sistema, conhecido como Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, que foi criado por lei em janeiro de 1977, cobra taxas dos usuários de acordo com as quantias de água captadas ou consumidas, as poluições derramadas ou o impacto sobre o meio natural. As taxas são utilizadas na realização de obras necessárias para a preservação de recursos e para a proteção dos meios aquáticos. Mas mãe, o que a gente pode fazer para não estragar os rios? Essa pergunta é muito boa, hein? Olha, a gente pode fazer muitas coisas.
A própria Constituição diz que cada um de nós é responsável por não jogar produtos químicos nos rios, nos riachos. E que a gente tem que reclamar se vê alguém fazendo isso. Agora vamos falar de um direito muito importante que todos nós temos. É o direito de solicitar que sejam realizados estudos sobre o impacto ambiental sempre que alguma obra vai ser feita ou se planeja algum tipo de atividade que possa poluir ou destruir um local. E você já sabe o que é o impacto ambiental, não é mesmo? É o impacto, quer dizer, a consequência que uma ação provoca no ambiente. Por isso, sempre que existir uma suspeita de que uma nova obra ou atividade vai causar significativa degradação do meio ambiente, exige-se a realização de um estudo prévio sobre o impacto ambiental dessa obra. Você pode cobrar que esses estudos sejam divulgados. Esse é um direito da coletividade. Mas tem mais coisas que eu, você e toda a sociedade podemos fazer pela qualidade dos nossos rios. Veja algumas delas. Preserve as nascentes dos rios, mantendo-as protegidas pela vegetação e não contaminando-as com dejetos. Não jogue lixo e outros detritos nos cursos d'água. Não pesque durante o período da piracema, quando os peixes sobem o rio para a desova, e nem nos períodos de reprodução. Ao pescar, respeite os prazos, os limites de peso total da pesca, o tamanho dos peixes e os materiais usados na pesca, como o uso de redes, anzóis, molinetes indicados pela legislação. Não jogue restos de produtos tóxicos, como agrotóxicos, tintas solventes, limpadores de forno, bolas de naftalina, polidores de metais, lustradores de móveis, em pias, ralos ou no solo, para evitar a poluição dos rios e dos lençóis subterrâneos. Sempre que possível, use detergentes biodegradáveis, que se decompõem e agridem menos o meio ambiente, ou então alternativas caseiras aos produtos de limpeza industrializados. Cobre sempre da Prefeitura a realização de estudos de impacto ambiental, através da Associação de Moradores, quando alguma obra, como a instalação de uma fábrica, por exemplo, estiver sendo feita na sua cidade.